Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com a minha amiga de longa data, Luz Lima. Oiê! Eu e a Luz, a gente se conhece há muito tempo e cada uma tomou um rumo na vida e depois a gente se reencontrou por conta do amor pelo tarô. O mundo deu volta, a gente profissional de pesquisa há muitos anos, 10 anos sem a gente se encontrar por aí. E aí, de repente, a gente se reencontrou, essa coisa de Facebook, e a gente descobriu que tinha mais um monte de coisas em comum e o tarô era uma delas. E a Lu, ela é terapeuta, taróloga, astróloga, amiga. E a gente se diverte bastante. Foi muito legal encontrar com ela, porque eu acabei expandindo os estudos que já fazia há bastante tempo. Ela me trouxe muita ferramenta nova e a gente tem discutido sobre várias coisas. E a gente descobriu um universo em comum com essa coisa do tarô, das pessoas que procuram, que a Lu vai falar um pouquinho mais. A Luz é aquariana. Ter uma amiga aquariana que gosta de tarô é uma experiência fantástica, né? Uma das coisas que a gente conversa muito, troca muita ideia sobre, é como as pessoas têm a ideia errada do que é o tarô e do que é um tarólogo. Sim. Acho que a primeira coisa principal para a gente falar sobre isso é o preconceito. As pessoas têm uma ideia extremamente mistificada no sentido mais piegas, assim, pior da ideia, que imagina que vai encontrar gente com um lenço e uma bola de cristal. Mas eu tenho uma bola de cristal, tá? E aí, que vai encontrar um liedjá, alguma coisa assim do tipo. E no sentido de que a pessoa ela tem uma conexão com, sei lá, com um treco sobrenatural, e não é isso. O tarô é uma ferramenta maravilhosa de estudo e de autoconhecimento. Sim, é aquela coisa, as pessoas acham que vai encontrar uma taróloga com um lenço na cabeça, com um estilão Ligue-Já, e na verdade o tarólogo ele usa um instrumento assim como um mecânico sabe lidar com o motor do carro, o tarólogo sabe ler o que está escrito nas cartas, o que cada símbolo daquele significa. Não tem nada místico, não tem nada sobrenatural, não precisa. As pessoas me perguntam muito: precisa ter mediunidade para ler tarô? Não, não precisa. Você não está fazendo uma consulta com um ser extraterrestre, por exemplo. Você só está lendo o que está escrito nas cartas e as cartas vão estar refletindo aquilo que o seu inconsciente trouxe. Né? O inconsciente é extremamente sábio nesse sentido. E assim, de tudo que a gente está colocando aqui, nós estamos deixando a nossa experiência, o nosso relato com a ferramenta do tarô como estudiosas e estudiosas de símbolos, de toda essa questão simbólica do tarô. Mas isso não invalida o trabalho de gente que utiliza do tarô e que crê que tem uma mediunidade ou que encosta o espírito X, enfim. Eu acho que é cada um na sua crença e o tarô não deixa de ser uma ferramenta. Mas geralmente as pessoas também que têm esse tipo de mediunidade, que gosta de ver futuro, né, no tarô, elas fazem isso com ou sem o tarô. Né? O tarô é realmente uma ferramenta. E o interessante do tarô, de todos os estudos que a gente vai fazendo, que eu fui fazendo durante todos esses anos, é o conteúdo na leitura simbólica, o quanto do material do inconsciente ele emerge durante uma leitura e que traz questões da vida da pessoa que ela estava achando que era tudo muito espiritual e na verdade era de aspecto emocional, de questões de confusões mentais e de até que estava lá no inconsciente lá atrás e ela não tinha condições de olhar. E na consulta de tarô aparece e a gente tem chance de olhar e de conversar sobre isso, né, Lu? Então, você falou sobre a questão das pessoas que usam, né, a mediunidade para a leitura do tarô. Eu acho interessante a gente ressaltar aquilo, porque assim, existe sim algumas pessoas ligadas a centros, a lugares que são sérias, responsáveis. Sim, exatamente por isso, né? Que eu quis deixar bem marcado que existem pessoas que fazem uso da ferramenta do tarô e se apresentam dessa forma, dizendo que, olha, eu tenho uma mediunidade, tenho um guia, tenho um espírito, tenho alguma conexão com o astral que conecta para fazer a leitura.
E o que eu estava dizendo é exatamente isso. Isso não invalida, né? É que aqui a gente tem uma leitura simbólica e por isso que a Lu falou. Precisa ter mediunidade? Não, você precisa saber ler. Mas de qualquer forma também é legal a gente colocar, porque de repente tem muita gente que está vendo a gente, que são pessoas que estão iniciando, sim, querem começar a estudar o tarô. É legal a gente deixar bem pontuado aquilo, sim, que essas pessoas que leem o tarô através da mediunidade são pessoas que estão ligadas e que têm uma base. Se você pegar o tarô para tentar abrir um portal de uma coisa que você não conhece para um vínculo com uma mediunidade que você não tem domínio, já fica bem mais complicado, né? O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele tem símbolos que devem ser estudados, mas que ele não é um instrumento que deve ser usado de uma forma irresponsável, tentando buscar, porque senão fica tipo aquela brincadeira do copo, sabe? Eu acho que aí vai caminhando muito para essa coisa da religião, né, do conceito da fé pessoal de cada um, e a pessoa ela realmente precisa entender que se ela faz uso dessa ferramenta com esse intuito de abrir algum portal para alguma coisa, de acessar alguma coisa que ela não tem controle, realmente eu não recomendo. A Lu é mais ligada a essas questões espirituais e ela tem um trabalho sério, um estudo sério sobre isso, é a melhor pessoa para falar a respeito disso. E eu daqui, que sou um pouquinho mais cética, eu ainda assim respeito esse cuidado no tipo de manejo que você vai fazer da ferramenta. Para mim, o tarô ele funciona muito com uma leitura do inconsciente, com uma interpretação mais psíquica, do momento emocional, mental que aquela pessoa está passando, para um bate-papo mais terapêutico. Tem gente que usa o tarô, inclusive, para fazer rituais. Né? A gente conhece algumas pessoas que fazem rituais, abrem mandalas com tarô e faz todo um processo ritualístico que, enfim, não é da minha área, mas não faz parte dos meus estudos, mas eu sei que eles existem e eu já ouvi histórias bem interessantes sobre isso. Mas é que o que eu queria deixar bem claro aqui é que o tarô ele é uma ferramenta como qualquer outra. De repente, essa pessoa que usa o tarô para fazer um ritual usaria uma faca que talvez você use a faca para cortar o pão. Né? Então, o que a gente quer pontuar aqui nesse momento é que qualquer pessoa pode estudar o tarô. Ele não é vinculado a nenhuma religião, a nenhuma crença. E qualquer pessoa que se dedicar a ler os símbolos, ela vai ter essa conexão com o inconsciente e vai trazer muito mais luz às suas questões. Sim, me fez lembrar na época que eu fui estudar a primeira vez o tarô com um grupo, né, de tarólogas. Eu fui ainda um pouco dentro desse pensamento de que precisava ter alguma mediunidade ou que ia acontecer alguma conexão, algum paranauê, né, que ia acontecer lá para a gente poder fazer a leitura. E me lembro dessa aula que a gente fez com a Binha Martins. Ela é uma querida amiga. Binha, beijo. E ela falou que ela me deu uma dica que eu sempre lembro disso todas as vezes que eu procuro, que eu vou fazer uma leitura de tarô e que eu quero entender um pouco mais e estudar apenas leia. Apenas leia, porque não tem muito o que adivinhar, né? Apenas leia o que tá ali e o tarô vai dar o caminho e é bem interessante, assim. É bem interessante mesmo as coisas que a gente consegue perceber sobre os aspectos dos acontecimentos do momento e às vezes até algumas coisas mesmo dos aspectos passados que ainda estão registrados ali na áurea e tá impregnado ainda na energia da pessoa que tá na tua frente, que quer saber um pouco mais. Outra coisa que as pessoas têm também no imaginário coletivo é que o tarô ele tem a possibilidade de prever coisas do futuro. O que acontece na realidade? Se você está ali lendo a energia que está vinculada à pessoa naquele momento, você consegue ter uma noção do que aquilo vai gerar. Sim, dos desdobramentos. O futuro ele está sendo construído todos os dias. Sim. E é bem interessante isso porque você faz alguns prognósticos, né? A gente faz alguns prognósticos sobre as possibilidades que a pessoa quer olhar ali através do tarô e você
Olha lá, nossa Grazi já tá fugindo. Volta aqui. Não, Pegar uma água. Vou pegar uma água que ela percebeu que eu tô querendo tossir. É. Ela é uma Então, assistente a pessoa de câmera faz- maravilhosa. A gente faz, você tá vendo ali os prognósticos e as possibilidades, e aquilo pode ter aquele desdobramento, mas também como pode mudar tudo por conta de uma atitude que desaba toda a estrutura E é daquilo que a pessoa justamente esse o tava objetivo. planejando, sim. O objetivo do tarô é justamente esse. Pode ter aquele final, mas o objetivo do tarô é que a gente consiga definir o que está acontecendo para que nós tenhamos atitudes que sejam voltadas para um fechamento que seja do nosso agrado, entendeu? Sim. O relacionamento pode acabar? Pode. Se você continuar agindo assim, pode acabar. Mas, de repente, se você mudar um pouquinho a sua forma de agir, quem sabe a pessoa não se sinta mais... motivada a ficar, né? Exatamente. Aliás, essa questão do relacionamento, ela é uma pauta, ela sempre é pauta. Eu já encontrei outros tarólogos e outras pessoas que se dizem terapeutas holísticas ou que são ligadas a alguma religião e se apresentam como uma líder espiritual de alguma comunidade, de algum grupo, dizendo que se sente bastante incomodada com essas questões que as pessoas sempre procuram para fazer um jogo de tarô, de búzios ou de seja lá consulta holística que quer fazer, por conta de relacionamento, e já ouvi até termos assim um pouco mais chulos falando, nego só vem atrás do tarô por causa de macho. Eu acho delicado e eu acho que isso é uma questão que ela é presente, que ela é importante na vida de qualquer pessoa, e é sim uma razão de consulta, e é sim importante que seja olhado com muito respeito e muito carinho, porque às vezes a pessoa ela não consegue ver qual é a parte dela mesma que está influenciando para que aquilo não aconteça ou para que aquilo está desabando, né? A relação, a estrutura, aquilo que ela quer tá desabando. E aí, com a ferramenta do tarô, você começa a observar um certo comportamento. Você é capaz de ver através dos símbolos a questão comportamental dela, que é isso que a Lu tá falando, que faz com que o negócio tá desandando e tipo, se você não conseguir mudar isso, tchau, gata. Pois é. Né? Bom, é isso aí. A gente falou um pouquinho sobre o que é o tarô. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer, né? E você quer falar mais alguma coisa? Não, olha, se vocês precisarem, terapeuta floral, uma taróloga maravilhosa. Obrigada. Colinho de mãe, assim, nossa, pra gente pra chorar no colo da Luciana, uma beleza. Uma delícia, gente, é muito consolador. Eu recomendo muito, uma profissional séria que tem estudado bastante sobre o assunto. A gente tem vários debates, acho que a gente precisava fazer vídeo dos nossos debates, porque nunca esse vídeo vai chegar perto do nível das nossas conversas. É um negócio incrível. E é isso, gente. Canal da Luciana, canal essencial. E Luciana Tisato. Luzia Lima. Luzia, além de amadora do tarô, posso falar, Luz? Luzia, uma excelente musicista, uma voz assim... A Grazi também, ó. Canja astral, que a Grazi, elas juntam um tarô com lunações, com astrologia, com música. Elas conectam tudo porque nós somos parte do todo e é isso que manda no negócio. Pois é, pessoal, muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, dá uma olhada nos outros vídeos que tem no canal. Namastê. Namastê. Até! Tchau.